Olá, seja bem-vindo a Salmos para uma quarentena ou pandemia. Nós vamos meditar mais uma vez num dos salmos, hoje o salmo do número 107. O salmo 107 faz parte de uma trilogia de adoração, o 105, 106 e 107, se bem que o 107 é o início do quinto livro, apesar de que na distribuição provavelmente não fica muito certo, ele devia ser o final do quarto livro, mas seja como for, é assim que nós encontramos nas nossas Bíblias. O Salmo 107 é um salmo longo e nesta sequência de salmos que fala a respeito de Deus e que o exalta por alguma característica específica do Senhor, e no Salmo 107 é Deus descrito como um Deus libertador. E o salmo vai descrever várias situações difíceis das quais Deus liberta o seu povo. Parece uma montanha russa, altos e baixos, não é? O povo vai viver momentos muito difíceis, provavelmente por causa do seu próprio pecado, mas Deus liberta o seu povo. Vejamos então o Salmo 107, ele diz assim: Rendei graças ao Senhor porque Ele é bom, a sua misericórdia dura para sempre. Digam-nos remidos do Senhor, os que Ele resgatou da mão do inimigo e congregou de entre todas as terras do Oriente e do Ocidente, do Norte e do Mar. Andaram errantes pelo deserto por ermos caminhos sem achar cidade em que habitassem. Famintos e sedentos, desfalecia neles a alma. Então, na sua angústia, clamaram ao Senhor e Ele os livrou das suas tribulações. Conduziu-os pelo caminho direito, para que fossem à cidade em que habitassem. Rendam graças ao Senhor por sua bondade e por suas maravilhas para com os filhos dos homens, pois dessedentou a alma sequiosa e fartou de bens a alma faminta. Os que se assentaram nas trevas e nas sombras da morte, presos em aflição e em ferros, por se terem rebelado contra a palavra de Deus e haverem desprezado o conselho do Altíssimo, de modo que lhes abateu com trabalhos o coração, caíram e não houve quem os socorresse. Então, na sua angústia, clamaram ao Senhor e Ele os livrou das suas tribulações. Tirou-os das trevas e das sombras da morte e lhes despedaçou as cadeias. Rendam graças ao Senhor por sua bondade e por suas maravilhas para com os filhos dos homens, pois arrombou as portas de bronze e quebrou as trancas de ferro. Os estultos, por causa do seu caminho de transgressão e por causa das suas iniquidades, serão afligidos. A sua alma aborreceu toda a sorte de comida e chegaram às portas da morte. Então, na sua angústia, clamaram ao Senhor e Ele os livrou das suas tribulações. Enviou-lhes a sua palavra e os sarou, e os livrou do que lhes era mortal. Rendam graças ao Senhor por sua bondade e por suas maravilhas para com os filhos dos homens. Ofereçam sacrifícios de ações de graças e proclamem com júbilo as suas obras. Os que tomando navios descem aos mares, os que fazem tráfico na imensidade das águas, estes veem a obra do Senhor e as suas maravilhas nas profundezas do abismo, pois Ele falou e fez levantar o vento tempestuoso que levou as ondas do mar. Subiram até aos céus, desceram até aos abismos, no meio destas angústias desfalecia-lhes a alma. Andaram e cambalearam como ébrios e perderam todo o tino. Então, na sua angústia, clamaram ao Senhor e Ele os livrou das suas tribulações. Fez cessar a tormenta e as ondas se acalmaram. Então se alegraram com a bonança e assim os levou ao desejado porto. Rendam graças ao Senhor por sua bondade e por suas maravilhas para com os filhos dos homens. Exaltem-no também na Assembleia do Povo e o glorifiquem no Conselho dos Anciãos. Ele converteu rios em desertos, mananciais em terra seca, terra frutífera em deserto salgado, por causa da maldade dos seus habitantes. Converteu o deserto em lençóis de água e a terra seca em mananciais. Estabeleceu aí os famintos, os quais edificaram uma cidade em que habitassem, semearam campos e plantaram vinhas e tiveram fartas colheitas. Ele os abençoou, de sorte que se multiplicaram muito, e o gado deles não diminuiu. Mas tornaram a reduzir-se, e foram humilhados pela opressão, pela adversidade e pelo sofrimento. Lança ele o desprezo sobre os príncipes, ele os faz andar errantes onde não há caminho. Mas levanta da opressão o necessitado para um alto retiro. Ele prospera famílias como rebanhos. Os retos veem isso e se alegram, mas o ímpio por toda a parte fecha a boca. Quem é sábio, atento para estas coisas. Considere as misericórdias do Senhor. O Salmo começa com um versículo que é exatamente semelhante ao início do Salmo 106 e que exalta a Hesed, ou seja, a fidelidade, a graça, a misericórdia do Senhor para com a sua aliança. Ou seja, Deus é aquele que tem, digamos, o respeito ou o cuidado por aquilo que foi estabelecido. Isto é algo belo porque é repetido em muitos salmos e faz parte aqui desta trilogia, adorar a Deus pela sua fidelidade.
Repararam então que ele descreve várias situações de dificuldade em que o povo está envolvido, normalmente cairia nesta situação pelo seu próprio pecado, e então Deus, de alguma forma extraordinária, ouve as orações porque o povo clamou e ele restabelece. Lembra, digamos, a gangorra do livro de Juízes? O povo peca, vai para o sofrimento, vive em tribulação, pede ao Senhor misericórdia, Deus levanta um juiz e restabelece a paz. As situações diferentes que nós encontramos, por exemplo, versículo 2 a 9, deserto, talvez a peregrinação do povo no Êxodo, talvez o regresso do povo do exílio, enfim, também teria que passar por um deserto. A ideia de que ao passar por um momento de tribulação, por uma terra muito seca, onde as necessidades são muito grandes, Deus acaba por providenciar para que o povo possa ter aquilo que precisa, guia e orienta até que eles cheguem finalmente aonde estavam a precisar chegar. Depois, prisão. Alguém fez o que não devia, pecou e por causa disso foi condenado, mas ali na sua angústia da prisão pede ao Senhor misericórdia e Deus de alguma forma restabelece. Algumas pessoas pensam na situação do rei Zedequias, que no cativeiro acabou por ver a misericórdia do Senhor, talvez sim. Se este salmo é pós-exílico, ou seja, depois do exílio do povo, faria sentido talvez mencionar isto, mas servirá para qualquer um que depois de um tempo de prisão vê a sua libertação como bênção da parte do Senhor. A seguir, o problema da doença grave, doença que ameaça a morte, talvez uma situação de peste que está disseminada e o povo em angústia sabe que não tem uma solução rápida e depende unicamente de clamar ao Senhor. E a saúde é a bênção desejada e Deus intervém permitindo que a saúde seja recuperada e o povo possa louvar a Deus. Depois, com um bocadinho mais de descrição, do versículo 23 até ao 32, é descrito com algum pormenor a situação de perigo no mar. Os judeus tinham sempre muita angústia quando lidavam com o mar. E podemos mesmo acompanhar o navio, não é? Fala sobre aquela hora da subida e da descida nas ondas, vai até ao céu, cai até o abismo. Então aqueles que estão navegando e que sofrem no meio de uma grande tempestade e que de repente olhando à sua volta pensam, não há qualquer hipótese, estamos completamente perdidos, estamos desgraçados, vamos morrer, mas Deus acaba trazendo a bonança e o vento suave e os leva até ao porto que tanto desejavam e quando vêm em terra clamam de alegria diante do Senhor. Por fim, nós temos uma descrição de terra seca, uma terra que não produz. Há mesmo aqui o contraste. Quando o povo está afastado de Deus, o Senhor transforma mesmo uma terra próspera em terra seca. Mas quando o povo clama, busca ao Senhor e mostra-se fiel, o Senhor transforma até o deserto em terra produtiva. E aquela terra seca que nada produzia, e nós temos muitos episódios bíblicos de fome por causa da seca, começando com Abraão, passando por Jacó até o tempo de Acabe, enfim, Deus providencia para que haja chuva e a terra possa de novo produzir e eles possam ter a alegria de afinal ver o resultado daquilo que se passa. Podemos dizer que este salmo, sendo pós-exílio, que é um salmo de incentivo ao povo para que volte à terra, porque mesmo que esteja a viver um momento de grande tribulação, deve saber que Deus é o Deus que restabelece, é um Deus que restaura, é um Deus que ouve os pedidos, é um Deus que responde às orações e é um Deus que desta maneira vai abençoar. E então nós podemos, de alguma maneira, digamos, ter conforto e consolo nos nossos corações por saber que assim é. Para qualquer um, o Salmo 107 é um salmo que nos lembra que independentemente das situações, e ele cita várias situações diferentes, independente das situações que nós podemos passar, situações de dificuldade, nós podemos com confiança clamar a Deus, porque sabemos que o nosso Deus é um Deus que ouve orações e que restabelece, que abençoa. A sua misericórdia dura para sempre, de geração em geração. A sua fidelidade, que não tem a ver connosco, não tem a ver com sermos bonzinhos ou sermos dignos, não. Tem a ver com Deus, tem a ver com a sua característica, com aquilo que Ele é. Ele é um Deus recebe, Ele é um Deus de graça. Ele é um Deus que, por causa do seu amor, vai estabelecer a sua bênção para com o seu povo. Isto dá-nos confiança para que nós possamos chegar ao Senhor. Louvemos ao Senhor, porque a sua fidelidade dura para sempre.